Fala, pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira pós-aula de matemática financeira e, conforme já combinamos em aulas anteriores, o link desse vídeo vai ficar no YouTube porque ele é compartilhado com duas salas diferentes que têm a mesma aula. A turma de logística do primeiro horário e a turma de matemática financeira, de gestão financeira no segundo horário. Então, o tema da aula de hoje, ou, na verdade, o tema da aula de ontem, foi o dia 7/3/2023, foi plano de amortização, ou planos de amortização. E hoje, 8/3, Dia Internacional da Mulher, parabéns a todas as mulheres, né? Que essa seja uma data para que a gente lembre sempre e possa reforçar que a luta por direitos iguais, independente do gênero, não é uma coisa exclusiva, não deve ser uma coisa exclusiva das mulheres, né? Os homens devem participar ativamente desse processo e para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, mais justa, com direitos iguais para todos, independente do credo, raça, gênero ou qualquer outra questão. Que o Dia das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher, seja apenas uma data, mais uma data para que a gente possa reforçar e lembrar essa questão tão importante para a nossa sociedade. Então vamos lá, pessoal. Nos planos de amortização, nós trabalhamos ontem em sala de aula com os fundamentos ou com os princípios gerais que norteiam um plano de amortização. E o que é um plano de amortização? Plano de amortização nada mais é do que uma forma previamente combinada entre credor, o agente que empresta dinheiro para alguém, e devedor, o agente que toma emprestado, para que essa dívida, esse empréstimo, seja quitado ao longo do tempo. Seja quitado numa parcela única, em várias parcelas, parcelas iguais, parcelas diferentes, parcelas crescentes, parcelas decrescentes. Cada forma combinada entre credor e devedor é um plano de amortização. Então, a amortização é a redução da dívida até a sua totalidade, até a sua quitação. Esse é o termo técnico do mundo das finanças que a gente apresenta nessa aula. E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver 3 planos de amortização e vamos entender a mecânica que está por trás deles, na verdade, né? Então, se nós entendermos os princípios gerais que são os mesmos, nós conseguimos fazer qualquer plano de amortização. E hoje, então, como eu combinei com vocês, como nós vimos ontem, quem participou da aula presencial, os planos de amortização que veremos são amortização, o que nós chamamos de plano A, que na verdade é o pagamento de parcela única, famoso bullet, mais comum aí no B2B, empresa para empresa. Plano B, o que nós chamamos de plano B, que é o pagamento periódico de juros, que é o sistema, por exemplo, que o FMI utiliza para cobrar o dinheiro emprestado aos países. E o plano C, o que nós chamamos de plano C, que é o famoso sistema de amortizações constantes, o famoso saque ou tabela saque, que é comum nos financiamentos habitacionais, principalmente no Brasil, pela Caixa Econômica Federal. Então, esses 3 planos serão vistos tanto de forma gráfica como de forma tabular na aula de hoje. A gente vai construir isso aqui e o objetivo da aula hoje é exatamente esse. E depois eu vou soltar um outro vídeo técnico durante a semana, mostrando como que a gente pode fazer esses planos usando
calculadora, usando planilha, usando linguagem de programação. Aqui na aula de hoje, nessa pós-aula de hoje, eu vou mostrar o conceito. E no final da aula eu vou passar um exercício que vocês deverão fazer na aula que vem e colocar no Teams. E esse exercício vai ser passado no final da aula de hoje. No final dessa pós-aula de hoje. Para que a gente possa entender melhor as diferenças entre cada plano, eu vou usar os mesmos valores para os planos, os mesmos valores iniciais. O valor presente vai ser R$1.000. O número de períodos, 4 períodos, e a taxa de juros, 5% ao mês. Lembrando que a gente está trabalhando, a partir de hoje, somente com o regime composto de capitalização. Então, esse é o resumo. Não se preocupem, esse material aqui, esses slides com essa letra feia, ficarão disponíveis para o pessoal do presencial no Teams, na guia arquivos, referente ao canal de hoje, e para o pessoal do YouTube vai ficar disponível na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, vamos aos planos. O primeiro plano, que é o plano de pagamento de parcela única, é uma forma onde o credor empresta o dinheiro hoje e recebe todo esse dinheiro mais os juros acumulados, juros esses compostos, durante todo o período, no final do prazo total. Então, não tem pagamento intermediário, é parcela única. Toma hoje, devolve amanhã, independente de qual seja o amanhã. Geralmente é uma operação de curto prazo aqui. Então, eu vou criar aqui uma prancha de plano A e vou dividir a lousa em duas partes. Uma parte nós teremos o gráfico e a outra parte a gente vai criar uma tabela. Uma tabela onde temos as colunas período, N, uma outra coluna saldo inicial, uma outra coluna juro, outra coluna amortização, outra coluna parcela ou prestação e a última coluna saldo devedor. E aí, como temos 4 períodos, faremos 4 linhas. Cada período numa tabela corresponde a uma linha. Então, gente, para quem está copiando aí no caderno, nós vamos ter 3 tabelas dessa, porque teremos 3 planos na aula de hoje. Ok? Belezinha. Que tabela mais tosca. Mas a minha coordenação motora permite isso, então eu não vou me julgar nem me criticar pela minha letra feia. Olha só. Tá retinho isso aqui. O problema está na vertical. Então, 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou falar aqui de 3 regras gerais para quaisquer planos de amortização que eu falei na aula de ontem. E vou repetir aqui. Essa bonitinha aqui, do ponto de vista do credor, toma hoje e devolve 4 meses depois uma determinada quantia. Então, passou um período, não tem nada, passou outro período, não tem pagamento, passou outro período. Vou melhorar a distribuição disso aqui, porque essa escala está horrível. Não tem escala, inclusive. Aqui 2, aqui 3. Cada período desse é um mês. Cada mês tem 5% de taxa. E aí eu falei sobre 3 regras gerais. A primeira delas é que toda parcela no plano de amortização, seja ele qual for, A, B, C, D ou Y, vai ser juro, soma do juro, com a amortização. Então, toda parcela tem esses dois componentes. Amortização é o quanto da dívida eu estou eliminando, e juro é um pedaço da parcela que eu pago como prêmio, se eu sou um devedor, para o credor que emprestou esse dinheiro para mim. Então, toda parcela tem esses dois componentes. Então, vamos supor que você tenha um financiamento
onde as parcelas são iguais. Você paga todo mês R$ 500. Quando você paga R$ 500 num determinado período, a sua dívida não diminui exatamente R$ 500, porque uma parte desses R$ 500 é juros, e juros não diminui a dívida. Então, você tem que saber qual é a amortização, ou qual é a parte da amortização dentro daquela parcela, e essa amortização é o que vai diminuir o saldo devedor. Ela que é o pagamento da dívida. A segunda regra deriva do entendimento da primeira, que o saldo devedor é igual ao saldo inicial menos a amortização. Então, como eu falei para vocês, quem reduz o saldo devedor é a amortização. Então, eu descubro quanto tem de amortização e para chegar na última coluna, eu faço a segunda coluna menos a terceira coluna. Perdão, a quarta coluna, que é a coluna de amortização. E eu chego no saldo devedor. E a terceira e última regra é que após o primeiro período, para o primeiro período não, mas após o primeiro, seja qual for o tamanho da tabela, ou o número de linhas da tabela, o saldo inicial, depois do primeiro, vai ser sempre o saldo devedor do período imediatamente anterior. Então, o saldo inicial do segundo período vai ser o saldo devedor do primeiro período. O saldo inicial do terceiro período vai ser o saldo devedor do segundo período. Ou seja, se eu termino um mês devendo tanto, ou um período devendo tanto, eu começo o próximo período devendo exatamente aquele valor que eu terminei o anterior. É uma regra lógica, né? Então, o saldo inicial vai ser o saldo devedor anterior. Então, essas três regras valem para todos os planos de amortização. Quem veio à aula de ontem, eu fiz até uma definição, eu editei lá uma definição para essas três regras, o pessoal anotou, fez post-it, ficou legal pra caramba. E aqui eu estou colocando um resumo dessas regras, anotem aí quem não veio na aula, porque sempre vai ser assim. Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o plano A e observar essas regras, preencher o gráfico e a tabela. Depois o plano B, as características do plano B, observar as três regras e preencher gráfico e tabela. E a mesma coisa com o plano C. Então, o plano A é um plano onde hoje eu começo devendo R$ 1.000, porque eu tomei R$ 1.000 emprestado. E só pago tudo no último mês. Então, o mês 1 não é o último mês, o mês 2 não é o último mês e o mês 3 também não é o último mês. E aí a gente faz os cálculos, então. Regime composto. Primeiro mês, primeira passagem de mês, rola 5% de juros, porque a taxa de juros é 5%. Lembra? PV 1.000 e 5% ao mês e N igual a 4. Para todos os planos vai ser isso aqui. Então, 5% sobre R$ 1.000, que é o valor do saldo da dívida nesse momento, vai dar um juro de R$ 50. Como eu não vou pagar esse juro, a minha dívida nesse momento, o meu saldo, vai ficar nos R$ 1.000 mais os R$ 50. Vai acumular isso aqui, porque não tem pagamento. E aí o meu saldo da dívida passa a ser R$ 1.050. E aí no próximo período, a próxima passagem de tempo, vai ter 5% sobre 1.050. 5% sobre 1.050 vai dar R$ 52,50. E a dívida que era 1.050, como não vai ter pagamento no mês 2, porque o mês 2 não é o final, vai receber mais 52,50, que vai ser 1.050 mais 52,50, R$ 1.102,50. E aí eu vou fazer a passagem do mês 2 para o mês 3. No mês 2 para o mês 3 não é o final. Então, eu coloco 5% sobre 1.102,50, que vai dar um juro de R$ 55,13, arredondando.
E incorporo esses R$ 55,13 a esse saldo, que agora vai para 1.157,63, que é 1.102,50 mais 55,13. E agora aplico 5% da última passagem de tempo sobre 1.157,63, o que vai dar um juro do período de R$ 57,88. Como esse é o último período, eu vou acrescentar 57,88 e vou gerar o valor do pagamento. Então, o pagamento vai ser de 1.215,51, que é a soma dos 57,88 do juro do período com o saldo devedor, que até aqui estava em 1.157,63. Vou melhorar a visualização desse número, porque está muito feio. 1.215,51. E agora a gente vai construir a tabela da amortização para aplicar essas 3 regras, esses princípios que a gente viu aqui. Então, a dívida começou em 1.000 e a última parcela ou prestação foi R$ 1.215,51. E eu sei que depois do pagamento da última parcela, eu não devo mais nada. Meu último saldo devedor é 0. Então, comecei devendo 1.000, a última parcela foi no mês 4, foi desse valor, 1.215,51, que a gente acabou de calcular. E o saldo devedor para qualquer plano, depois do pagamento da última, na última linha, tem que ser 0. Né? A dívida está quitada, não tem dívida aqui. Beleza, então vamos aplicar a regra. 5% sobre 1.000 vai dar um juro no primeiro período de 50. Só que a parcela do primeiro período foi 0, porque o primeiro período não foi o final, então não paguei nada. O segundo período também não foi nada. E o terceiro período também nada, porque não são o último período, esses 3 aqui. Então, tenho 0 de parcela. E aí eu tenho uma regra que diz que toda parcela é o juro mais a amortização. O juro foi 50, o juro rolou, mas eu não paguei parcela. Então, a minha amortização foi negativa. Então, esse número entre parênteses quer dizer que eu tenho uma amortização de menos 50. Por quê? Porque eu não paguei nada de parcela, mas rolou juro. E aí eu respeito essa regra. Juro, que é 50, mais amortização, que é menos 50, 50 mais menos 50 dá 0. Então, parcela 0, primeira regra respeitada. Segunda regra, saldo devedor é igual ao saldo inicial menos amortização. Saldo inicial é 1.000. Amortização é menos 50. 1.000 menos da fórmula menos 50, que é a amortização, menos 50 é mais 50. 1.000 mais 50, o saldo devedor vira 1.050. Perceberam? Tem 2 menos aqui na minha fala. O menos da fórmula, porque saldo devedor é saldo inicial menos a amortização, e a amortização é negativa, tem outro menos. Então, 1.000 menos 50 fica 1.000 mais 50, que é 1.050. E agora a terceira regra. Passado o primeiro período, o saldo inicial vai ser o saldo devedor do período anterior. Terminei o primeiro mês devendo 1.050, começo o segundo mês devendo exatamente 1.050. Apliquei as 3 regras. E aí eu sigo o raciocínio. Agora está fácil. 5% sobre 1.050 vai dar o juro do segundo período, que a gente já calculou e já sabe que dá R$ 52,50. A parcela é 0, então a amortização só pode ser negativa, menos 52,50. E aí eu aplico a primeira regra, 52,50 mais menos 52,50 dá 0. Segunda regra, 1.050 menos 52,50, ou seja, saldo inicial menos amortização, tem 2 menos aqui, igual no anterior, vira uma soma. O devedor aumenta R$ 1.102,50.
E aí, se eu termino o segundo período devendo R$ 1.102,50, eu, logicamente, começarei o terceiro período devendo exatamente R$ 1.102,50. E o juro do terceiro período será calculado tendo como base esse 1.102,50. 5% sobre 1.102,50, nós já calculamos e vimos que dá R$ 55,13. Não tem parcela no mês 3, porque o mês 3 não é o final. Então, a amortização só pode ser negativa, de R$ 55,13. 55,13 mais menos 55,13, parcela zero. Primeira regra respeitada. Segunda regra, saldo inicial menos amortização. Saldo inicial desse período, R$ 1.102,50. Amortização, menos 55,13. Lembrando, número entre parênteses quer dizer negativo em contabilidade e finanças. Então, 1.102,50 menos 55,13 vai virar uma soma e vai dar R$ 1.157,63. Agora eu vou para o último período, que é diferente dos outros, porque tem parcela, eu pago os 1.215,51. Então vamos respeitar as regras e ver se isso vai acontecer, se vai dar certo isso aqui. 1.157,63 é o que eu terminei devendo o terceiro período. Então, eu começo o quarto período devendo R$ 1.157,63. Pô, beleza, bacana. 5% de juros sobre isso vai dar R$ 57,88, que a gente já tinha calculado. E aí eu sei que eu vou pagar uma parcela de R$ 1.215,51, que é esse 1.157 mais os 57,88. E eu sei que essa parcela é 1.215, sei que o juro foi 57,88 e sei que juro mais amortização é parcela. Então, olha só, 57,88 mais quadradinho igual 1.215,51. Então, qual que é o valor que cabe no quadradinho? 1.215,51 menos 57,88, que vai dar R$ 1.157,63. E aí, o que eu vou fazer? Esse valor, que é o saldo inicial, menos esse valor, que é a amortização, dá o saldo devedor, que tem que ser exatamente zero, depois da última parcela. Então, isso é o plano A. Primeiro plano, bonitinho, aplicamos as 3 regras. Agora eu vou pular para o plano B, que é o pagamento periódico de juros. A gente vai ver os mesmos princípios, as 3 regras, para um plano onde nós pagamos o juro quando ele é gerado e, se não é o final do prazo total, eu pago só o juro, para não deixar a dívida crescer. E aí, o que a gente faz? A gente vai colocando ponto a ponto nos próximos itens, ok? Eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho, só para responder uma mensagem e já volto aqui para o plano B, ok? Pausa rapidinha. Aproveitem para copiar enquanto isso. Eu já volto aqui.
Voltando. Deixa eu ver se está gravando aqui. Gravando, beleza. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai para o plano B. Plano B. Pagamento periódico de juros. Então, deixa eu buscar minha canetinha aqui. Plano B. Então, pagamento periódico de juros, como eu antecipei no quadro anterior, o juro vai sendo gerado e se não chegou o final do prazo do empréstimo, paga-se só o juro, para se pagar a amortização só no final. Isso é feito para dar mais fôlego financeiro para o devedor conseguir se organizar e, geralmente, quando ele pega um empréstimo numa situação dessa, ele está numa situação difícil, o credor dá essa oportunidade para ele de ir pagando juros, para não acumular, não virar uma bola de neve, e quando ele tiver fortalecido, pagar todo o principal, todo o valor da dívida real. Ok? Então, vamos lá. Os valores são PV, 1.000 da dívida, N, 4 períodos, e 5% ao mês. E aí a gente tem o gráfico e a tabela dos dois aqui, igual no anterior. Nós temos N, nós temos saldo inicial, nós temos juro, nós temos a amortização, nós temos a parcela e o saldo devedor. Tudo isso para 4 linhas. São as 4 linhas, são os períodos. Período 1, período 2, período 3 e período 4. Belezinha. 1, 2, 3, 4. 30 segundos aqui, pessoal, me desculpem, só para responder rapidinho. Voltei. Então, vamos lá. Primeiro, graficamente, 0, 1, 2, 3 e 4. São os meses. O valor da dívida, no começo, R$1.000, e no final eu não sei ainda. Só que nesse sistema, o juro vai acontecendo e eu vou pagando. Então, o primeiro espaço de um mês tem 5%. 5% sobre 1.000 dá 50. Então, o juro aqui é 50. Nesse plano, o que acontece? Esse juro foi gerado, R$50, aí o devedor vai lá e paga só o juro, porque aqui não é o final. Então, ele pagou 50. E aí, o que acontece? A dívida, que era 1.000, não cresceu para 1.050, porque o juro foi gerado, eu paguei esse juro. Então, continuou R$1.000. Aí, esse próximo 5% vai acontecer sobre o valor da dívida, que está 1.000, porque os 50 eu já paguei. Então, vai dar 50 de novo de juro. Eu vou lá e pago uma prestação só do juro, de R$50. E com isso, minha dívida, novamente, não aumenta, continua em 1.000. E aí acontece um novo 5%, num espaço que ainda não é o final. Esse 5% é sobre R$1.000, que está o valor da dívida, 50 de novo. Eu vou lá e pago esse 50. E a minha dívida
continua em R$ 1.000. Agora eu estou no último período. 5% de R$ 1.000 rola um juro de R$ 50. Só que eu estou devendo esses R$ 50 e, como é o final, estou devendo 1.000. Então, essa última parcela, eu vou pagar tudo que eu devo, até o momento, que é o juro do período mais a dívida. Ou seja, 1.050. Bem simples, né, o raciocínio desse plano. Então, eu começo devendo 1.000, pago a última parcela de 1.050 e não fico devendo nada depois da última. E aí aplico as 3 regras. Rolou um juro de 50, que é 5% de 1.000. Aí eu fui lá e paguei uma parcela de 50, que é só o juro. Se essa parcela só tem juro, quanto que eu tenho de amortização? Nada. Aqui não é negativo, aqui é nada. E aí a primeira regra, juro mais amortização, 50 mais 0, dá a parcela, que é 50. Respeitei a primeira regra. Segunda regra, saldo inicial menos amortização é o saldo devedor. Em todos os planos é assim. Saldo inicial 1.000, amortização 0. 1.000 menos 0, 1.000 menos nada, é 1.000. Terceira regra, se eu terminei o primeiro mês devendo 1.000, eu começo o segundo devendo 1.000. Juro do período, 5% de 1.000, que vai dar 50. Mês 2 é o final? Não, pago só 50 de parcela. Então, quanto que eu amortizei? Nada. Primeira regra, juro, 50, mais amortização, 0, parcela dá 50. 50 mais 0, 50. Segunda regra, saldo inicial, 1.000, menos a amortização, 0. 1.000 menos 0, saldo devedor, 1.000. Respeitei a segunda regra. Terceira regra, saldo devedor do período 2, 1.000. Saldo inicial do 3, consequentemente, também é 1.000. 5% sobre 1.000 desse saldo vai dar um juro de 50. O mês 3 é o final? Não é. Então eu pago uma parcela de 50. E qual foi a amortização? 0. 50 mais 0, primeira regra, dá 50 de parcela. Respeitado. Check, primeira regra. Segunda regra, saldo inicial menos amortização dá um saldo devedor. Saldo inicial 1.000, amortização 0. 1.000 menos 0, 1.000. Terceira regra, termino o terceiro mês devendo 1.000, começo o quarto mês devendo 1.000 também. 5% de 1.000, 50. Só que esse é o último mês. Eu tenho que pagar esses 50 mais o que eu devo. Então, eu amortizo 1.000. 50 mais 1.000, primeira regra. 1.050, parcela. Segunda regra. 1.000 menos 1.000, saldo inicial menos amortização, dá 0. E eu não preciso aplicar a terceira regra, porque eu cheguei no final. Certo? Moleza o plano B, né? B bem simplesinho, bem fácil. E agora nós vamos para o plano C, que é o sistema de amortizações constantes. Plano C, a famosa tabela SAC. Os valores são N4, PV, 1.000 e 5% ao mês. De novo, um espacinho para o gráfico e um espação para a tabela. Mês. Tabela. N. Saldo inicial. Juro. Amortização. Parcela. E por último, saldo devedor. 4 linhas.
Período 1, período 2, período 3 e o período 4. 1, 2, 3 e 4. Nesse sistema de amortizações constantes, a gente respeita as 3 regras, igual aos outros planos, e começa preenchendo a tabela pela amortização, porque as amortizações são constantes. Eu sei que eu começo devendo 1.000, valor de empréstimo, e o último saldo devedor tem 0. E como que eu calculo as amortizações? Eu não preciso do juro para calcular a amortização, porque a amortização é o que eu estou pagando da dívida, sem o juro. O juro está separado, está nessa coluna. Então, nesse sistema, a amortização é igual ao valor do presente dividido pelo N, pelo número de parcelas, que nesse caso são 4. 1.000 é o valor presente dividido por 4, que é o número de parcelas, vai dar uma amortização de 250 para cada período, que a soma deles são os R$1.000. Pronto, começo preenchendo a amortização. O resto é só seguir respeitando as regras. Essa é a diferença. Esse plano começa pela amortização e aplica as 3 regras. 5% de 1.000 dá 50. Qual é a primeira regra? A primeira regra é que juro mais amortização é parcela. 50 de juro mais amortização de 250, a primeira parcela é 300. Qual é a segunda regra? Saldo inicial menos amortização é saldo devedor. Saldo inicial é 1.000, amortização é 250. 1.000 menos 250, 750. Termino o primeiro mês devendo 750, começo o segundo devendo exatamente 750. 5% sobre 750 vai dar um juro de 37,50. E a segunda parcela, que aplica a primeira regra, é juro mais amortização. Juro 250 mais 37,50 vai dar R$ 287,50. Segunda regra, saldo inicial 750, amortização 250. 750 menos 250, aplico a segunda regra, dá o saldo devedor de 500. Terceira regra, saldo devedor do segundo período é o inicial do terceiro, 500. 5% de 500 vai dar um juro de 25. Aplico a primeira regra, juro mais amortização, 25 mais 250, dá a parcela, 275. Aplico a segunda regra, saldo inicial, 500, menos a amortização, 250, dá o saldo devedor, 250. E aplico a terceira regra, saldo devedor do terceiro período, 250, é o inicial do quarto, 250. 5% de 250 dá o último juro, 12,50. Aplico a primeira regra, juro 12,50, mais amortização 250, dá a última parcela de 262,50. Aplico a segunda regra, saldo inicial 250, menos a amortização 250, dá o último saldo devedor, que é 0. Último período não precisa aplicar a terceira regra, porque não tem próximo período, ele é o último. E aí a gente percebe que as parcelas aqui são decrescentes, elas ficam menores, pelo fato das amortizações serem constantes. Esse é o sistema que geralmente a Caixa Econômica Federal utiliza para fazer o financiamento habitacional, financiamento casa própria, certo? Então, pago aqui, eu não pago não, né? Tomo emprestado 1.000 e depois pago a primeira parcela de 300, a segunda parcela de 287,50, a terceira parcela de 275 e a última parcela de 262,50, elas ficam decrescentes. Bem simples, né? Esse foi o resumo da aula de ontem. E agora eu vou passar um exercício. Então, a próxima aula vocês vão ter a aula inteira só para resolver esse exercício e postar no Teams, conforme combinado em sala de aula. E para os alunos do YouTube, se quiserem deixar as dúvidas e mandar ali as tabelas para eu conferir, print, esse tipo de coisa, fiquem à vontade, que eu fico à disposição. Então, o exercício
é fazer as tabelas dos planos, só as tabelas, não precisa dos gráficos, tá? Tabelas. A, pagamento no final. B, pagamento periódico de juros. E C, sistema de amortizações constantes, para N igual a 6, vai ter 6 linhas, I igual a 10% ao mês, facada, hein? E principal igual a R$10.000. Então, vai ter uma tabela para cada plano, com 6 linhas, preenchendo os valores, respeitando as 3 regras. Esse é o exercício. Exercício para Teams, para colocar no Teams. Exercício para o Teams. E aonde isso aqui vai estar no Teams? Aqui, pessoal, olha só o Teams, que legal. Vamos lá. Eu venho aqui, ó, na matemática financeira. A primeira aula é na logística. Então, vou primeiro aqui, ó, criar o canal, adicionar canal. Aula 03, foi a nossa terceira aula, do dia 07 do 03 de 2023. Nesse canal, daqui a pouco eu vou colocar o link desse vídeo que eu estou fazendo aqui, que eu estou gravando, que vai para o YouTube, né? E eu vou colocar aqui o link, vai aparecer o link aqui. Notem que vocês entram no canal Matemática Financeira, vai aparecer para vocês. Aula dia 3, pega o link aqui. Igual da aula 2, já estava aqui. Igual da aula 1, já estava aqui. Tudo bem, está aqui, ó, YouTube. Tá tudo bem organizadinho, né? Olha que beleza. É o meu 5S, né? Piada interna, para quem veio na aula de ontem, né? Piada do 5S. Então, agora eu venho aqui na aba geral e vou abrir uma tarefa. Tarefas. Que beleza. Criar tarefa. Eu vou pôr essa tarefa como planos de amortização. E eu vou deixar a entrega dela até o dia 28 de março. Olha quanto tempo vocês têm para fazer. Sugiro que vocês usem a aula da semana que vem para fazer isso, mas vocês têm até o dia 28 para postar. Como que vocês vão postar isso daqui? Vocês vão postar por foto, por Excel, por Word, do jeito que ficar mais confortável. Ah, fiz no caderno, tirei uma foto, posta a foto. Ou PDF. Ou fiz no Word, criei uma tabela e fui fazendo a conta e colocando lá. Criei no Excel. Ah, quem criou no Excel? Eu não vou olhar a fórmula do Excel. Eu vou olhar se você colocou os valores corretos, porque essa é uma aula conceitual. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa para a turma de GF, que é a turma do segundo horário. Aula 03, underline, dia, underline, 07, underline, 03, underline, 2023. Então, o pessoal de GF também vai ter um canal aqui referente à aula de ontem. Ótimo, beleza. Aí eu vou em geral, crio a tarefa, criar tarefa, planos, amortização, amortização. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar até o dia 28 a entrega. Beleza, pessoal? Se vocês não entenderam, podem postar as dúvidas aqui no Teams, quem for do presencial, que eu vou respondendo de acordo com as dúvidas vão aparecer. Tá bom? Muito bom. Esse foi o vídeo da aula de hoje. Então, o pessoal do YouTube vai ficar com os arquivos disponíveis, o pessoal presencial, os arquivos vão para o Teams. E é isso. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas participações e até a próxima aula. Valeu, galera! Grande abraço!